O vídeo de hoje vai ser especial para você que é um desenvolvedor independente, seja iniciante ou que já tem algum tempo de estrada, não importa, tá? Ou você mesmo que está aí aprendendo ainda a desenvolver jogos. Vamos falar sobre a plataforma Steam, o quanto ela é viável, primeiramente se é viável, o quanto é, caso seja, e como você pode ter um bom ganho do seu jogo em relação a essa plataforma, tá? Esse assunto eu vou dividir ele em 3 partes, 3 vídeos, para não ficar maçante para você, tá ok? Então, primeiramente, Steam é a plataforma, a primeira plataforma no mundo que deu espaço para os desenvolvedores independentes, ou seja, aquela pessoa que desenvolve lá no seu quarto, na sua casa, enfim, vulga as empresas de garagem, sabe? Aquela lá que desenvolve 2, 3 amigos, ou uma pessoa sozinha, ou uma pequena produtora com 4, 5 funcionários, enfim, aquela pessoa que sem nenhuma burocracia ela vai lá e consegue estar publicando o seu jogo, tá? E disponibilizando ele de forma online, porque ele não tem aí parcerias com grandes estúdios para distribuição via marketing, muito menos distribuição comercial através de mídia física. Então a Steam ela nasceu aí dessa demanda reprimida de desenvolvedores independentes, né, no começo dos anos 2000, tá? Então de 2001 para ser mais exato, tá? Então a Steam ela pegou e falou o seguinte: olha, aqui eu tenho minha plataforma online, que inclusive é a maior do mundo, ainda é a maior do mundo, tá? Apesar de já quase 2 décadas que eles estão atuando no mercado, tá? A Steam, para quem não sabe, é uma plataforma online de jogos da Valve, criadora de jogos aí como Half-Life, entre outros mais. O fato é que ela pegou e falou: poxa, olha, aqui no meu catálogo de jogos eu tenho jogos AAA, mas eu tenho também categoria jogos independentes. E ela estendeu sua plataforma a essa demanda reprimida de desenvolvedores independentes. E aí, amigo, poxa vida, abriu a porteira, a manada foi toda de uma vez. Porque o que acontece? Até então, jogos independentes era uma coisa muito rara, muito difícil, porque se o jogador independente ou o estúdio não tivesse alguma parceria com algum, poxa vida, distribuidora comercial, algum publisher, né, que é a distribuidora comercial aí, vamos dizer, de jogos AAA, que é algo muito difícil de se conseguir, para não dizer quase impossível, tinha que ser realmente algo de muito destaque, você tinha que ter contatos comerciais, politicamente você tinha que ser bem influenciado, etc e tal, enfim, ela como tentar acertar poxa vida, uma tacada de golfe a 100 metros de distância numa tentativa só. Então assim, era algo complicado, tá? A maioria do pessoal que fazia games independentes não fazia aí para empresas, né? Tipo jogos de treinamento, jogos de publicidade, que é o advertisement gateway, que é algo muito difícil de se conseguir, para não dizer quase impossível, tinha que ser realmente algo de muito destaque, você tinha que ter contatos comerciais, politicamente você tinha que ser bem influenciado, etc e tal, enfim, era como tentar acertar poxa vida, uma tacada de golfe a 100 metros de distância numa tentativa só. Então assim, era algo complicado, tá? A maioria do pessoal que fazia games independentes não fazia aí para empresas, né? Tipo jogos de treinamento, jogos de publicidade, que é o advertisement games, ou simuladores e por aí vai, ou até mesmo jogos de entretenimento, mas para uma empresa em específico. Essa demanda não existia em termos de público de varejo, tá? Fato. E a Steam acreditou, viu nisso aí, nessa demanda reprimida, uma grande oportunidade comercial que se vingou e se mostrou não só plausível, mas deu um grande boom lá na frente, e isso vai ficar para outro dia. Grandes empresas como a Microsoft, a Sony, até mesmo a Nintendo também perceberam isso e poxa vida, abriram o seu leque aí através das suas redes online de vendas de jogos de varejo, abriram também esse leque para desenvolvedores independentes. Mas esse é assunto para um outro dia, para um outro vídeo. O fato é que a Steam ela abriu a porteira, abriu a oportunidade, estendeu essa oportunidade em que
hoje está em torno de $100, tá? Você paga uma única vez, né? E consegue estar aí publicando o seu jogo, tá? E o que acontece? Ela tem mecanismos de fazer o seu jogo dar certo. Eu vou falar disso no próximo vídeo, mas hoje eu só quero me ater primeiramente, como eu falei, esse assunto vai ser dividido em 3 partes, tá ok? Hoje eu só quero me ater a Steam e como ela é uma ótima oportunidade para você, tá? Primeiramente porque além de ser a maior rede online do mundo, tá? E ter inclusive tanto e a Steam já tem presença no Brasil já há anos, tá? No seu site já está em português já há anos, na verdade há mais de 10 anos. Você tem categoria indie, ó, você vai em jogos, tem várias categorias, jogos de corrida, e jogos de ação, estratégia, RPG, e tem uma categoria lá específica escrito indies, que são jogos desenvolvidos por produtoras independentes ou pessoas como você que está me assistindo agora, entendeu? Então assim, faz muita diferença, porque você está lá com uma categoria só de jogos independentes e você está na mesma plataforma que jogos AAA estão, jogos como Assassin's Creed, Gears of War, God of War, entre outros mais, ou seja, você está lá pequenininho, mas no meio dos grandões, entendeu? Então é muito legal isso e ajuda bastante. Então assim, a Steam realmente foi a pioneira em abrir, em estender e criar esse nicho de desenvolvedores independentes, tá? Porque se você não tem onde vender, onde distribuir o jogo, para que desenvolver? Fica complicado, né? Tudo bem, você pode desenvolver por autoconhecimento, desenvolver para tentar adentrar a uma produtora, mas estamos falando de vender, estamos falando de fazer disso uma profissão, de você conseguir desenvolver aí, seja onde for, no seu cantinho, seja no trabalho, em paralelo ao que você faz, seja na sua casa, no seu pequeno escritório, mas de você conseguir ganhar um espaço a nível mundo, né? Então é disso que a gente está falando, tá? Grandes indies como, por exemplo, o pessoal o criador do Minecraft, entre muitos outros, conseguiram o sucesso, a sustentabilidade dos seus jogos através da Steam, exatamente, tá? Eu poderia citar vários jogos para computador, e sim, Steam são jogos apenas para computadores, tá bom? E eu vou me estender e falar de vários desenvolvedores independentes, mas eu vou deixar isso para um outro dia, para um outro vídeo, com outro assunto, tá ok? Muito obrigado pelo seu tempo e até o próximo vídeo.